Luiz Teixeira, Aline Fanelli e o São Paulo com esta vitória na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, o Internacional líder isolado com 15, em terceiro o Vasco com 10, em quarto o Fluminense com 10. Tanto o Inter quanto o Vasco e Fluminense já jogaram, atuaram ontem, portanto o São Paulo vai passar, pelo menos até o meio de semana, nessa ótima colocação na vice-liderança da tabela com 13 pontos. E o Corinthians na 13ª posição com 5 pontos apenas, o primeiro na zona de rebaixamento é o Atlético Goianiense, que tem 4 pontos, é o 17º. André Coutinho, que estrela tem esse menino Brenner, ele nem precisou pular, né? O cruzamento na cabeça, ele simplesmente fez o cabeceio, não precisou nem saltar em meio aos grandalhões ali, o Danilo Avelar e o Gil principalmente, e a bola caprichosamente bate na trave, quase que no ângulo, e entra, e o Cássio caiu ajoelhado ali, obviamente porque aos 46 ficaria muito difícil de o Corinthians empatar. Que bela vitória pro São Paulo, dando um pouco mais de tranquilidade pro Fernando Diniz poder trabalhar a sua análise desta vitória São Paulina, derrota do Corinthians. É importantíssima, né? Você venceu um clássico, você venceu o seu maior rival, né? Já é por si só algo importante. Na colocação do campeonato, na pressão que o Fernando Diniz venha sofrendo, você emplacar 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, que tem o Internacional aí começando a se desgarrar, mas que ainda não dá para ser apontado como o favorito ao título. Ainda tem um Palmeiras cambaleante, que eu ainda acho que o Palmeiras tem condição de brigar na parte de cima da tabela. O Flamengo, que está lá atrás, que muito em breve também vai aparecer na ponta da tabela, mas para um time como um São Paulo, como um Corinthians, para um time grande, para um time de tradição, você tende sempre a somar pontos e se manter na parte de cima, entre os 3, 4 primeiros colocados, porque isso é o mínimo que uma torcida espera. Então, independentemente do jogo em si, hoje, o São Paulo, essa vitória é importantíssima para todo mundo, né? Para o torcedor do São Paulo passar um domingo feliz, um domingo almoçar agora com a família. Há quanto tempo que acho que o São Paulino não tinha uma oportunidade de ficar feliz num domingo de clássico, numa vitória com o Corinthians e com gol nos acréscimos, né? O que tem requintes ali interessantes. E foi uma vitória merecida, Arthur. Eu até falava quando o São Paulo parou para o São Paulo, né? Quando teve a parada para hidratação, que o São Paulo estava desorganizado em campo, o Corinthians crescia e que me parecia que a virada do Corinthians seria questão de tempo. Mas aí o Fernando Diniz corrigiu o posicionamento dos jogadores e a partir dessa volta, dessa parada para hidratação, o São Paulo voltou melhor do que o time do Corinthians. E foi muito importante essa parada e essa correção do Fernando Diniz em peças. Mais uma tarde, agora já é tarde, né, mas mais uma partida em que o futebol do Corinthians apresentado foi muito abaixo da crítica. O Corinthians, nessa partida, foi um lançamento do Cantídio, o gol do Ramiro, e de resto, o Corinthians nada criou, só em bolas paradas, em bolas alçadas na área do São Paulo. É um futebol muito pobre. E o São Paulo com problemas técnicos, né, de jogadores que não são bons, mas o São Paulo o tempo inteiro criou, teve jogada, foi pra cima, procurou o gol e por isso a vitória é bem merecida. O São Paulo foi mais time do que o Corinthians, o São Paulo criou mais do que o Corinthians, quis jogar mais do que o Corinthians mais uma vez foi muito, muito mal. Perder um clássico, como eu disse, já por si só o resultado costuma ser muito mal digerido em qualquer clube grande. Agora, da forma com que o Corinthians perdeu, depois de ter jogado muito mal contra o Fortaleza, e só não ter perdido porque o Fortaleza não quis ganhar aquele jogo, né? E quando eu digo não quis ganhar, acho que os ouvintes entendem. E hoje o Corinthians perdendo um jogo sem jogar de igual para igual com o rival, isso realmente vai cair nas costas do Thiago Nunes e vai ser um grande problema. Tá longe de o São Paulo ser um time de encher os olhos, tá longe de o São Paulo ser considerado um time que vai brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, mas esse Campeonato Brasileiro, como eu disse, internacional à parte, não tem nenhum time que mantém uma sequência de vitórias, não tem nenhum time que mantém uma sequência de atuações interessantes. E aí, enquanto você não tem nenhum time que se desponta, enquanto você tem o super favorito Flamengo lá atrás,
o interessante é você somar pontos. O São Paulo já conquistou a 4ª vitória no Campeonato Brasileiro, o que é muito interessante, o que é muito importante. E para esse jogo de hoje, eu repito, vitória justa de um time do São Paulo que procurou o jogo e procurou vencer muito mais do que o Corinthians.